Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, Eliseu, tudo bem? Estamos aqui num momento inédito, né, para participarmos os dois juntos aqui na Igreja Moriá, mas para quem não conhece, quem assistir ao vídeo depois, nós somos irmãos, eu sou Irene, ele é Eliseu, e eu sou membro aqui da Igreja Batista Moriá, e o Eliseu é um simpatizante, digamos assim, né? Não sei, né? Um membro não praticante. Mas é bom nós estarmos aqui, porque ninguém melhor para falar de conflitos do que dois irmãos, né? Apesar de que lá em casa tem um filho preferido, que é o Eliseu, tá bom? Então a gente tem bastante expertise na questão de lidar com conflitos, né? Então, fora esse pequeno detalhe que ele é o filho preferido da minha mãe, dá tudo certo, né, Eliseu? Não, aí já não cria confusão, Rose. Mas, irmãos, nós estamos aqui, a ideia é a gente bater um papo mesmo sobre esse assunto, gestão de conflitos. Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, temos mais ou menos conflitos, com algumas pessoas, ou em alguns locais um pouco mais, outras um pouco menos, dependendo da fase da nossa vida, mas sempre a gente vive conflitos, né? Então, a ideia hoje é buscar na palavra de Deus, né, e na ciência quais são os caminhos para a gente resolver alguns conflitos ou passar por alguns conflitos, né? E essa é a ideia de hoje, da gente bater um papo. Não sei se Eliseu já quer falar alguma coisa agora, né, nessa introdução. Sim, só em resposta a Irene, quem é o docinho de coco lá em casa é a Irene, tá? Mas está assim, né? Agora a gente vai arrumar conflito com os outros dois irmãos, né? Mas brincadeiras à parte, né? Nós somos privilegiados porque tivemos sempre bons exemplos de como gerenciar conflitos. Então, essa é só uma brincadeira mesmo. Irmãos, os irmãos receberam uma folhinha. A gente vai trabalhar junto nessa primeira parte. Depois o Eliseu vai conduzir, né? Então, como nosso texto central, nós temos, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Um texto bastante conhecido, que nos sugere para que nós possamos buscar a paz com todos. Quando possível, buscar a paz com todos. E a ideia central é justamente o que nós falamos, né? Os conflitos, eles são inerentes, eles vão acontecer na nossa vida. Mas a gente tem recursos para resolver esses conflitos debaixo da orientação de Deus. Então, o primeiro exercício, quem não tiver caneta ou lápis, a B vai me ajudar entregando. Todo mundo tem um lápis ou uma caneta? Já entregou, B? Então, assim, o que é esse exercício onde tem esses quadros? Aqui você tem um indivíduo aí no meio, em azulzinho. A ideia é a gente fazer um mapeamento. Mapear é identificar onde as coisas estão acontecendo, tá bom? Então, esse bonequinho aí no meio, azulzinho, é você, tá? Sou eu, cada um tem o seu. Tudo isso que está em nossa volta são sugestões de espaços onde a gente vive e tem possibilidades de conflito. Então, por exemplo, no meu trabalho, aqui em cima está o trabalho. Eu tenho algum risco de sofrer conflitos lá, mas a gente vai intensificar. Tem uma legenda aí ao lado, os irmãos estão vendo? Ao lado está escrito assim, ó: se o risco de conflito for baixo, você vai passar um traço suave. Tem um risco, mas é um risco pequeno. Se você tem um risco de conflito um pouco mais acentuado, que é um risco médio, você pode fazer uma linha um pouco mais assim tortuosa, tá bom? E se o risco de conflito for alto, você vai fazer aquele risco nervoso mesmo, ali onde você sabe onde existe conflito. Então, nós colocamos aqui algumas ideias, tá? No trabalho, na vizinhança. Será que a minha vizinhança me expõe a algum risco de conflito com ela? É briga por garagem, é briga por planta, né? Lá a gente vive lá em Mariporã, uma situação assim, né? Cresceu muito um abacateiro e a vizinha quer que corte o abacateiro porque faz sombra na casa dela. Então, é uma zona de conflito, né? Para quem está na escola ou na faculdade, no trânsito, será que você, enquanto indivíduo aí no meio, o trânsito é uma zona de conflito de baixo, médio ou alto risco de conflito? A igreja,
Aí tem a família nuclear, que somos, né, pais e filhos numa mesma casa, e tem também a família ampliada, que aí inclui sogra, sogro, cunhados, né, primos. Ou eu mesmo, será que hoje, né, dia 25 de janeiro, o maior risco de conflito sou eu mesma? Aí você vai pôr. E a gente deixou um em branco para você colocar aí o que você não foi contemplado, tá bom? Deu para entender como é que é o exercício? Podem ir fazendo agora. Lembrando que é o mapa de hoje, né, Eliseu? Pode ser que no passado eu tenha tido muito conflito com a minha sogra. Hoje não tenho mais, ou porque, né, ela já faleceu, ou porque não tenho mais sogra, ou porque, enfim, alguma coisa se resolveu. Mas a ideia é esse mapa hoje, agora, nessa parte inicial. Tá bom? Aí é um problema mesmo, né? Aí você tem que identificar se o conflito é você ou se é a sogra, né? E esse exercício é bom porque, às vezes, a gente acha que o conflito está no outro, como a Maria José falou, né? O conflito está na igreja, mas quem que é o que causa o conflito na igreja? Né? Às vezes, sou eu mesmo. Então, é para a gente fazer essa reflexão. Um minutinho só. Né? Acho que, conforme eu fui falando, vocês já foram entendendo, para a gente prosseguir. É porque o risco sempre tem, né? Você pode fazer uma linha bem suave. Ou se você não tem, por exemplo, escola, aí você deixa em branco. Hoje você não faz nenhum curso, não tem, né, nenhum risco porque não convive. Quando você não tem nenhum risco, por exemplo, você não tem hoje um trabalho, então você não tem risco zero. Então você deixa em branco, não faz nenhum traço. Mas ele quer dizer isso aqui, ó. Sim, desculpa. O quadradinho em branco é se tem alguma coisa aqui que não foi contemplada nesses outros quadradinhos. Rede social. Ou você está num outro ambiente que não foi descrito aqui. Pode ser, a rede social é um. Né? Às vezes você está participando de um grupo que não está descrito aqui, não sei, um grupo de voluntariado, alguma coisa que não foi. E pode incluir outros, tá bom? E também quem está com muito risco, assim, né, nervoso, tem que dar uma refletida no que está acontecendo. Né? Isso mesmo. Aí eu vou passar já então para o Eliseu, que vai ajudar a gente a entender aí como minimizar esses riscos ou fazer a gestão desses conflitos. Será que eu consigo acabar, eliminar todos os conflitos ou eu posso gerenciá-los? Então, Eliseu, é com você. Legal, Dani. É um exercício que a gente vai continuando fazendo, né, em casa, depois, ou quando tem um mapa, como esse que a Irene criou, ele ajuda a gente a localizar o que está causando sofrimento para a gente, ajuda a gente a verificar, não, o problema é nessa área aqui, não é minha vida como um todo, né? Ou o meu problema é nessa área aqui, eu não preciso deixar que isso contamine uma outra área. Então, por exemplo, posso estar sofrendo muitos conflitos no trabalho, e aí, mas em casa está bem. Só que eu posso levar o conflito do trabalho para dentro de casa. Eu chego lá irritado, nervoso, e estrago o ambiente familiar, que gera um novo conflito, que depois vai para a família estendida e assim por diante. Ou um problema na família estendida, como a gente falou, tem um problema com o meu cunhado. Né? E aí esse problema com o cunhado pode afetar o problema com a minha esposa, mas são coisas distintas, eu tenho que separar. Então, exercícios dessa natureza são muito importantes para a gente entender melhor. Nesse modelo que a Irene criou, né, muito bom, muito interessante, a gente pode separar os conflitos em dois tipos de conflitos. Tá? Interpessoais, ou seja, são conflitos com outros, que envolvem outras pessoas, como ela falou. E conflitos intrapessoais, conflitos da gente com a gente mesmo. Tá? Então, eu posso, aparentemente, estar bem no trabalho, estar bem em várias dessas áreas, mas eu estou em conflito comigo, estou com culpa, estou com medo, estou com arrependimento, e talvez não apareça dentro desse contexto aí. Tá? Então, a gente pode pensar, a Irene deu exemplos de conflitos interpessoais, conflitos com outras pessoas. Mas a gente pode ter um problema de conflito intrapessoal. Tem uma história que eu gosto muito, que era de um fazendeiro, e ele tinha lá vários cavalos de raça, e ele criava aqueles cavalos, ele tinha uma égua premiada e ele gostava muito dessa égua. Né? Valia muito, custava muito caro. E um belo dia, essa égua fugiu. Fugiu, foi para
uma área de pasto, uma área externa, e não conseguia achar égua. E aí ele ficou muito triste, ficou muito frustrado. E ele falou mais ou menos assim para ele: Deus, onde o Senhor estava? A minha égua, a coisa mais preciosa que eu tenho, o Senhor deixou fugir, e agora como é que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida sem essa minha égua premiada? Então ele entrou num conflito porque a égua fugiu. Passou um tempo, a égua voltou. E junto com ela vieram 5 garanhões selvagens. Aí, nossa, que bom! Agora eu tenho mais 5 cavalos, lindos, formosos e tal. Então, uma hora ele estava frustrado. Daqui a pouco ele estava feliz porque ele ganhou mais 5 cavalos. Deus, obrigado, desculpa, porque eu fui maldoso, o Senhor me abençoou e tal. Ele está contente lá com os cavalos. E aí tem um filho de 17 anos que vê um daqueles cavalos e resolve domar um desses cavalos selvagens. Ele vai, pega e sobe no cavalo, ele cai e quebra a perna. Deus, por que o Senhor trouxe esses cavalos aí? Eu estava bem com meu filho, estava bem com minha égua, agora tem que levar meu filho para o hospital, está lá, vai ficar 6 meses com pino, não sei o quê, e tal. Aí estoura uma guerra no país. Chamam todos os jovens de 17 anos para ir para a guerra. Não chamam o filho dele porque está com a perna quebrada. Obrigado, Senhor, porque o meu filho está com a perna quebrada, e assim por diante. A história pode ir, tá? Mas o que acontece aí? Ele está com conflito e, ora, sai do conflito. Está com conflito e sai do conflito. Conflito intrapessoal. Né? E o que a Irene e eu temos falado sobre isso, né, sobre conflito no ambiente de trabalho? Por que muitas vezes ocorre um conflito, ou com outras pessoas, ou intrapessoal? Porque muitas vezes há uma quebra de expectativa. Tá? O que são expectativas? São planos que a gente coloca na nossa cabeça, são sonhos que a gente coloca, e a gente imagina que isso vai ocorrer. Tá? Então, por exemplo, a Irene falou, a vizinha lá tem uma expectativa, quando ela comprou a casa e construiu a piscina, que o sol sempre ia bater ali. E aí cresce um abacateiro, frustra, quebra a expectativa dela. E aí, muitas vezes, vem um conflito, muitas vezes vem aí a irritação. Eu estou com a expectativa de parar o carro na minha garagem. Estou chegando em casa, cansado de dirigir e tal. Quando eu vou parar o carro, tem um carro do 99 lá entregando, ou um Uber que o cara saiu e largou lá. O que vai acontecer? Irritação. A chance de eu entrar em conflito com esse motorista que parou o carro lá é muito maior. É muito maior por quê? Porque eu tinha expectativa de já parar lá. Tá? Então, boa parte dos conflitos que a gente tem, eles surgem por quebra de expectativas nossas. Algumas das expectativas são bem reais, são bem lógicas, bem óbvias. Olha, é óbvio que, ao chegar em casa, eu não espero que tenha um carro parado na minha frente. E está errado, né, um carro parado lá. Mas, às vezes, temos expectativas que nós colocamos na nossa cabeça que são irreais. Né? Eu posso ter a expectativa de que a Cris, a minha esposa, que é maravilhosa, nunca vai errar, que nunca vai perder paciência comigo. Né? Ou eu posso ter expectativa no trabalho que eu nunca vou ser criticado, que nunca vão chamar a minha atenção. Né? Então, há expectativas que nós criamos que elas são fruto da nossa imaginação e boa parte dos conflitos vão por aí. Então, o que a gente quer pensar, e talvez seja a ideia principal para a gente lidar com os conflitos? Pensar que, muitas vezes, os conflitos eles surgem porque tem uma frustração. A gente ficou frustrado por alguma coisa. E, muitas vezes, essa frustração é decorrente de uma expectativa que temos. Essa expectativa pode ser bem fundamentada, ou pode ser uma expectativa que nós colocamos na nossa cabeça que não tem fundamento. Claro isso. Tá? Então, quando tem uma frustração, é muito interessante. A frustração ela provoca na gente várias respostas emocionais diferentes. Quando eu sou frustrado, uma situação que eu posso ter, uma resposta emocional, primeiro, que eu posso ter, é uma decepção, é um desânimo. Tá? Fiquei frustrado, pensei que ia acontecer determinada coisa, que não aconteceu, gera um desânimo, uma decepção. Mas a decepção é uma resposta emocional que não traz tanto problema assim. A gente pode rapidamente lidar com essa decepção, ou a gente pode ficar aumentando isso.
Uma outra resposta emocional que surge com a frustração é a raiva. Tá? Então, a raiva é uma resposta emocional, muitas vezes, ligada com a frustração. Então, a gente está falando de conflito, a raiva ela aparece aí. E você pode ir em um nível ainda mais intenso, que é a ira. Né? Eu posso ficar tão frustrado, tão nervoso, porque o cara parou na minha vaga, e eu pegar uma barra de ferro e quebrar o carro dele. Né? Ou, a gente viu semana passada, 3 médicos, por causa de um negócio, né? Um mata 2 outros médicos. Então, ele poderia ficar frustrado. Poxa vida, eu perdi um negócio. Ele poderia ficar com raiva, mas foi para a ira. E aí, o nosso desafio, muitas vezes, é como que a gente, então, regula as nossas emoções quando essas frustrações elas ocorrem, quando as quebras de expectativas elas ocorrem. Né? Então, existem recursos para a gente tentar lidar com isso. O que é regular emoção? Tá? Como é que a gente regula uma emoção? Regular a emoção não é abafar a emoção, não é controlar a emoção, não é não sentir emoção. Tá? Regular a emoção é reconhecer que a gente está tendo aquela emoção, aceitar que as emoções fazem parte da vida, mesmo aquelas que a gente não gostaria de ter, e, a partir disso, a gente escolher regular o nosso comportamento frente àquela emoção. Então, a gente não tem controle, e isso o pastor Elias ensina há muitos anos para a gente. A gente não tem controle sobre aquilo que a gente sente. Então, a primeira emoção ao ver o carro parado na minha garagem vem a irritação, vem a frustração. Mas eu não consigo controlar isso, porque veio. Mas eu consigo controlar o meu comportamento de pegar uma barra de ferro e tacar no carro. Tá? Então, é uma separação importante entre como que a gente lida com as emoções e como a gente lida com os comportamentos que a gente tem para lidar com essas emoções. Então, a regulação emocional envolve esses passos. Aceito a emoção, reconheço a emoção, né? Analiso o que está causando, mas eu não sou refém dessa emoção e ela não vai controlar o meu comportamento. Claro isso? Tá? Então, existem várias estratégias de regulação de emoção. Uma estratégia muito conhecida é chamada de coping, né, que está aí é o termo em inglês para enfrentamento. Né? Ou seja, como que a gente lida quando uma expectativa é frustrada? Quando vem a possibilidade de um conflito, ou intrapessoal ou interpessoal. Ou seja, acontece um problema. O que eu faço quando acontece esse problema? Como eu enfrento esse problema? Tá? Então, eu tenho um problema do abacateiro. A pessoa, minha vizinha, taca saco de lixo no meu terreno porque ela está com raiva de mim. Agora, o que eu faço? Tem um problema ali. Me deu raiva, me deu frustração, me deu chateação. Agora, eu posso ter estratégias diferentes para lidar com isso. Tá? E aí vocês podem ir pensando também nesses exemplos que vocês colocaram. Mas imagine o seguinte. Imagine uma pessoa que está num ônibus, voltando do trabalho, 6 horas da tarde, um dia quente, um dia difícil no trabalho, né? Ela está cansada, não vê a hora de chegar em casa e tomar um banho, tirar a roupa, tomar um banho, comer alguma coisa e relaxar. Beleza? Ela está no ônibus, ela olha o relógio e fala assim, mais 20 minutos eu estou em casa. Estou sofrendo ali, ela está ali, aquela coisa. Está sofrendo. Mas ela está chutando alguém? Ela está xingando alguém? Não. Ela está sofrendo. Mas ela está aguentando isso por quê? Porque ela tem expectativa de que daqui a 20 minutos aquele sofrimento vai acabar. Você está na estrada, está numa viagem, está no trânsito, está sofrendo. Mas eu aguento porque eu sei que daqui a 2 horas eu vou chegar no meu destino. Beleza? Então, ele tem expectativa de como que esse sofrimento vai parar. Pois bem, esse cara está no ônibus indo para casa, imaginando a hora de tomar um banho. Ele chega em casa, tira a roupa, cansado, irritado, mas agora ele vai tomar um banho e vai relaxar, porque está suado, está grudento. Quando ele liga o chuveiro, não tem água. Tá? Aí, a expectativa dele não se realiza. Então, quando a gente fala de enfrentamento, é como que a gente lida numa situação como essa. Tá? E eu coloquei 3 tipos, né, de enfrentamento.
O primeiro enfrentamento é focado no problema. Qual que é o problema dessa pessoa? Falta d'água. Porque até então ele estava administrando ali, o problema é falta d'água. O que seria uma estratégia de enfrentamento focado no problema? Como eu resolvo esse problema? Caramba, não tem água aqui. Será que tem água do tanque, que é uma outra coisa que vem da rua? Será que eu posso, no meu vizinho, pedir a mangueira emprestada? Será que eu posso sair lá no bar e que tem um banheiro melhor e dar uma refrescada? Então, será que eu posso pegar água da geladeira, molhar um pano e pelo menos dar uma refrescada? Caramba, esse problema está acontecendo sempre no meu bairro. Eu acho que eu vou ter que colocar uma segunda caixa d'água. Ou não tenho dinheiro para colocar uma segunda caixa d'água, eu vou comprar umas latas, vou pegar umas latas de tinta, de óleo, e deixo lá embaixo da pia, porque isso pode acontecer outras vezes e eu já tenho água lá. Claro isso. Tá? Então, a estratégia de focar no problema é uma estratégia que se mostra muito eficiente. Mas, na hora, passa tudo isso pela cabeça dele? Não. Na hora vem irritação, vem a raiva, vem lamentação. Olha a minha vida, por que eu sou pobre? Por que eu moro nesse bairro? Por que o prefeito não sei o quê? Por que a Sabesp foi privatizada? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não moro na Noruega? E vai. A gente vai indo, mas não foca no problema. Qual que é o problema de a gente não focar no problema? Daqui a 2 semanas ele volta para casa, o que pode acontecer? Não ter água de novo. Aí repete toda a história. Tá? Uma outra abordagem também, que é importante, que pode ser fundamental, é focado na emoção. Esse cara chegou em casa, o chuveiro não funcionou. E aí ele pode sair gritando, xingando, quebrar o resto do chuveiro, brigar com a mulher, ir para o bar, encher a cara. Ele está respondendo àquela emoção da frustração. É um conflito, tá? Um conflito intrapessoal, mas que gerou um conflito interpessoal com outras pessoas. Tá? Então, isso é uma resposta emocional para um problema. Dá um outro exemplo para talvez facilitar a transposição para outras áreas da nossa vida. Imagine uma pessoa que foi demitida. Tá? Frustração. Eu não esperava isso. É uma situação de conflito. Algumas pessoas vão peitar o chefe. Por que você está me demitindo? Não sei o quê e tal. Tá? Mas tem um problema. Uma estratégia focada no problema seria o seguinte: eu fui demitido, deixa eu pegar o meu currículo, deixa eu atualizar, deixa eu mandar para alguns lugares, deixa eu ligar para os amigos, eu estava lá naquela empresa e tal, perdi o emprego, se souber de alguma outra coisa. Tá. Deixa eu marcar almoço, conversar com as pessoas. Ou seja, eu fui demitido, qual que é o meu problema? Arrumar um outro emprego. Tá? Estratégia focada no problema. Tem aquela pessoa que vai ter uma estratégia focada na emoção. Foi demitido, vou para casa, reclamo, choro, e não sei o quê, e passo o tempo. 3, 4 semanas depois que vai pensar em atualizar o currículo e enfrentar o problema. Tudo bem, são estratégias, pessoas são diferentes. Não dá para a gente só ficar focado no problema. Né? Tem situações que a resposta emocional ela é tão forte que impede com que a gente foque no problema. A dificuldade é só ficar dirigido concretamente para a emoção. E uma terceira estratégia de enfrentamento é a evitação, evitar o problema. Né? Então, às vezes, tem problemas que a gente não vai conseguir encarar. A gente não vai ter ferramentas nem para lidar concretamente e nem resposta emocional. Tem problema que a gente vai ter que evitar. Tem conflito que a gente vai ter que evitar. Então, você sabe que tem uma pessoa que ela é problemática, é teu vizinho, ele sempre coloca a música alta, e você já sabe que ele bebe, que ele dá tiro, que não sei o quê, que não é pessoa, talvez eu vou ficar evitando esse tipo de problema. Não dá para a gente ter como resposta contínua a evitação, mas evitar também é uma estratégia de enfrentamento e que pode ser muito útil, muito importante. Às vezes tem uma situação de conflito, que você está discutindo, tem um problema, você tem razão, mas naquele momento não está resolvendo.
Você está tentando vários recursos. Talvez evitar, esperar, né, passar um tempo, e depois você pode achar uma solução melhor. Claro isso? Tá? No verso, nosso último tópico, né, como que a gente pode fazer essa estratégia de regulação? Eu coloquei vários exemplos, algumas das estratégias. Existem muitas estratégias, né? Então, pensa naquela área que você colocou. É família, é trabalho, é família nuclear, é escola. Como que a gente consegue aplicar algumas dessas estratégias quando tem um conflito? Tá? E a gente colocou também aí algumas referências bíblicas, mas a Bíblia está recheada de ensinos muito importantes que ajudam a gente a lidar com os conflitos. Imagine, então, tem lá, eu coloquei 6 estratégias positivas e 2 negativas. Tá? Então, na primeira coluna, aí, a reavaliação cognitiva é mais ou menos se você vê o problema de uma outra forma. Tá? Resolução de problemas, tentar pensar como resolver o problema, que é mais focada no problema. Autocompaixão, que é a gente evitar se culpar, evitar se lamentar muito e focar mais no problema. A gente melhorar a nossa capacidade de comunicação não violenta. Muitos dos conflitos eles surgem por causa da maneira de a gente comunicar, a forma como a gente fala. Né? Se a gente falasse de uma outra forma, resolveria o conflito, ou o conflito nem existiria. Negociação, como que a gente tem um conflito, como a gente aprende a negociar? Ceder uma parte, ver o que é importante, o que a gente não pode ceder, coisas que a gente pode ceder, e a gente não está cedendo por birra. Procurar produzir emoção positiva, e as 2 negativas, aí, ruminação e evitação emocional. Tá? Então, brevemente, assim, para explicar melhor cada um deles, e depois, de novo, né, tentar verificar alguma área da tua vida que você riscou lá muito, está com taquicardia, né, tudo super alto, na primeira parte que a Irene falou, como que a gente aplicaria isso? Então, por exemplo, uma reavaliação da nossa maneira de pensar, que a gente chama de reavaliação cognitiva. Por exemplo, tem um conflito, tem uma expectativa. Será que nós podemos modificar a nossa expectativa, reavaliar a nossa expectativa? Então, modificar a interpretação da situação para reduzir a intensidade emocional. Muitas vezes, a gente tem um conflito, e esse conflito vai se confirmando mais, vai aumentando mais, porque a gente acha que o outro fez isso de propósito com a gente. Então, se a vizinha que a Irene falou, se ela acha que o vizinho não corta o abacate de propósito, o abacateiro de propósito, ela vai ficando cada vez mais irritada. Se ela pensa, poxa vida, mas o abacate é uma fruta tão nobre, né? Ele talvez esteja dando esse abacate para pessoas que precisam, a raiva dela diminui. Né? Um exemplo que eu dou é mais ou menos o seguinte. Imagine que você está andando num lugar, tá? Várias pessoas, e você sente um pisão no teu pé. Pá! Dói pra caramba. Tá? Imagina que foi uma dor 8. 10 é o máximo de dor, foi uma dor 8, tá? Numa escalinha de dor. Aí você olha para tentar descobrir quem pisou no teu pé. Você acha uma pessoa que ela não gosta de você não gosta dela, e ela vê e olha para você e faz assim, dá uma risadinha e vai embora. A tua dor 8 vai para quanto? Para 10. Ela voltou e pisou novamente? Não. Mas a interpretação de que foi de propósito, que foi para ferir, aumenta a nossa percepção de dor, aumenta o nosso sofrimento. Agora, se foi essa dor 8, aí você olha, procura, aí você vê que tem uma pessoa com uma deficiência física andando com uma muleta, ela toda desengonçada. E você vê que ela está sofrendo ali e fala, caramba, foi a muleta dela que pegou o meu pé. Essa dor 8. Vai para 10 ou cai para 6? Isso não doeu nada, né? Mas tem a dor. Doeu. Cai para 6, para 5. Pode ser que caiu para 2.
né? Mas a nossa maneira de interpretar muda aquilo que a gente sente. Então, quando a gente pensa assim, tem um olhar bondoso, um olhar compassivo, né? Faz bem para a gente. Senão vai aumentando a intensidade e a gente sofre mais. E é exercício mesmo, né? Então, eu posso pensar que o cara que está me fechando no carro está me fechando de propósito. Está me atrapalhando. Irrita. Eu posso pensar, talvez seja uma pessoa que não conhece São Paulo, que está dirigindo por um caminho que não sabe muito bem, fica mudando de faixa porque ele está preocupado que o filho está na escola e chamaram ele. A gente não sabe se ele está fazendo de propósito ou se tem um filho com problema. Mas, quando escolhe pensar a favor, melhora a nossa emoção. Isso que a gente chama de reavaliação. Como o Maurício falou, são estratégias de uma área da psicologia da terapia cognitivo-comportamental. É outro, resolução de problemas, né? Procurar planejar ações concretas para lidar com a causa do estresse, que é aquilo que a gente chamou de estratégia de enfrentamento, né? Talvez seja melhor mesmo eu colocar uma caixa d'água. Talvez seja melhor mesmo eu me afastar dessa pessoa. Eu sei que essa pessoa ela funciona desse jeito. Eu não vou cair nas iscas que ela coloca, né? No meu trabalho, início de semestre, sempre tem reunião de professores. E reunião de professor, no início todo mundo contente, voltou, encontrou, e é os problemas que a gente vai enfrentar. E aí, muitas vezes, a reunião ia muito bem, 80, 90 professores. Quando estava terminando a reunião, um professor, sempre ele, levantava uma questão polêmica. Não era o tópico da reunião. Aí começava todo mundo discutido e tal. Eu falei assim, olha só, né? Ele sempre faz isso, ele quer se mostrar como é o cara que está vendo os problemas. Mas não, levanta o problema. E todo mundo cai no mesmo problema sempre. Então, a gente vai ficando atento a isso, né? Tem falas, e tem as pessoas com quem a gente convive, com familiar, ou pensamentos que a gente tem, que desencadeiam um conflito, né? E a gente não identificou o que está levando a isso. A autocompaixão, ela é um conceito muito interessante, que vem da ideia da compaixão, e como que a gente aplica a autocompaixão a gente em resolução de problemas. O que é a compaixão, né? A compaixão, você entender a dor do outro, tratar da dor do outro, não espizinhar sobre a dor do outro, né? Então, você tem compaixão. Se uma pessoa chega para mim, uma amiga chega e fala assim, Elis, eu estou muito mal, eu estou me sentindo muito feia, meu cabelo está sem brilho, olha a minha pele como é que está, eu não tenho namorado, eu não tenho ninguém e tal. O que você fala para ela? Você fala, é mesmo, hein? Você está feia, teu cabelo está ralo, olha essa pele aí. Alguém faz isso, só se for inimigo, né? Mas, tipicamente, tem o quê? Compaixão. Não, mas, olha, tem pessoas que gostam a si mesmo, não está tão gordo, não está tão feio, olha só, se fizer tal coisa, mas, tipicamente, tem compaixão pelo outro, você não causa mais dor. Agora, qual que é o problema com a gente mesmo? A gente erra, tem uma situação de conflito, a gente é duro com a gente mesmo. É mesmo, Eliseu, você foi burro. É mesmo, Eliseu, você não foi paciente. É mesmo, Eliseu, você fez tal coisa. Ou seja, aquilo que eu não falaria para o outro por causa da compaixão, eu falo para mim, mas eu não tenho compaixão comigo mesmo, né? É muito interessante o Evangelho, e a palavra de Deus, quando fala, amai Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, né? A gente tem aprendido sobre isso. A gente, às vezes, tem compaixão com o próximo e não tem compaixão com a gente mesmo. Tem um tempo ainda, Irene? Como é que está aí? Tá? 10 minutos? Então tá, não vai dar para. A comunicação não violenta. A comunicação não violenta tem livros sobre isso, é uma estratégia de comunicação que ajuda muito a gente em situações de conflito, trabalho, família, assim por diante. É melhorar a nossa forma de comunicação. Então, às vezes, a maneira como a gente comunica, ela é agressiva, ela é violenta. Então, às vezes, uma ironia, um ataque, isso não ajuda a resolver o problema.
Então, um exemplo que o casal Marshall e Rosenberg, Marshall e a esposa, eles falam o seguinte: imagine uma mãe que chega em casa, né, e tem lá 2 filhos adolescentes, está tudo bagunçado, eles estão jogando videogame, saquinho de pipoca no chão e assim por diante. Ela chega e vê aquilo ali. Geração de conflito. Ela tinha uma expectativa que chegar em casa, ver tudo arrumadinho, os garotos com o cabelinho partidinho de banho tomado, estudando gramática e assim por diante. Essa é a expectativa dela, né? Só que chega lá, nada disso. O que muitas vezes a mãe fala? Meu Deus do céu, onde eu errei? Olha que desgraça são vocês. Eu não aguento mais. Eu vou largar isso. Toda vez a mesma coisa. E pá. Querem acabar comigo. Vocês pensam que eu sou... Já pensam que eu sou banco. Que eu sou, né? E vai e descarrega tudo. Né? É uma resposta emocional. Né? Então, a gente tem muito disso. Oi? Boa para mim, falta. Essa semana... Foi muito interessante. Eu estava na Calunga com a Rebeca, comprando material escolar, e tinha uma mãe com 3 meninos, assim, os meninos da pá virada mesmo. E ela lá sofrendo e tudo, e comprando não sei o quê, falando no telefone. E a Rebeca, muito observadora, olhava assim e tal. E uma hora a mãe vira e fala assim: se você não parar, eu largo tudo aqui e vou embora. Ela vai fazer isso? Não. Ela está blefando. O moleque sabe que é blefe? Sabe. Né? Tá. Oi? Apronta mais, dá aquele susto, mas ela sabe que não é verdade. Ou seja, a mãe não é confiável. Não é confiável para o mal e também talvez não seja confiável para o bem. E daqui a pouco, do meio, já na fila, lá estavam atrás da gente, a mesma coisa. Se você não parar, não sei o que, eu vou largar tudo. Né? O que é o problema aí? O problema é que a mãe está descarregando a emoção e não está dizendo o que fazer. Né? A ideia da comunicação não violenta ela envolve 4 estratégias. Né? O primeiro é observar. Observar a situação. Tá? Então, voltando para aquela mãe que chega em casa e vê aquele caos. Está tudo bagunçado, tem saco de pipoca no chão, eles não fizeram a lição. Escrever de uma forma mais neutra. Observou. Sentir. O que isso provoca em mim? Isso provoca em mim frustração, aumenta o meu cansaço, a mãe falando para ela. Tá? Isso me desanima como mãe, faz com que eu me sinta fracassado. Ela reconhece os sentimentos. Tá? Aí vem o terceiro aspecto, necessidade, o que ela necessita. Então, observação, reconhecer a emoção, o que eu preciso para lidar com essa emoção? Ela fala assim, o que eu preciso? Preciso que eles arrumem a casa, preciso que eles façam a lição, preciso que da próxima vez, quando eu chegar, esteja arrumado e tal. E o quarto é o pedido. Ela vai pedir isso, aquilo que ela precisa. Tá? Então, uma forma de lidar nesse modelo de comunicação não verbal seria mais ou menos assim. Ela chega em casa, vem a raiva, vem a frustração, vem tudo aquilo. Vai vir, e tem que vir. E Deus colocou as emoções positivas e negativas na gente por um motivo. Ela observa. Como é que ela está se sentindo? Muito chateada. Né? O que ela necessita, o que ela pede? Então, por exemplo, ela poderia falar assim, filhos, quando eu chego em casa, depois de um dia longo de trabalho, e vejo a casa como é que está, vejo o que vocês fizeram, vejo que vocês não fizeram a lição, isso faz com que eu me sinta muito mal, com que eu me sinta desmotivada, com que eu me sinta sem vontade de cuidar de vocês, que me faz com que eu sinta vontade de sair e abandonar vocês. Mas eu não quero ficar sentindo isso. O que eu necessito? Eu necessito que vocês mudem o comportamento para que eu não precise ficar sentindo isso o tempo todo. Então, vou fazer um pedido. Vou fazer um pedido para que vocês arrumem a casa, várias coisas, tal, e assim por diante. Tá? É interessante assim, que não é uma solução mágica, não é que vai funcionar sempre isso, mas é um caminho que quebra um padrão de descarregar a emoção. Resolução de conflitos, né? Então, modificar efetivamente a interação. E aí é negociação mesmo, conversa com o vizinho. Olha,
Eu não vou cortar meu abacate, mas eu posso podar essa parte aqui para pegar o sol numa parte da manhã. Né? Isso é bom para você? Isso dá? Isso ajusta? Não dá? Indução emocional positiva, numa situação de conflito, às vezes, você mudar a tua emoção ajuda a mudar a do outro. Às vezes, uma piada, uma brincadeira. Né? Vai estar gravado, mas a Cris, ela fala assim, Eliseu, você tem que me amar como Cristo amou a esposa e tal, a igreja e tal, é verdade. Aí, hoje de manhã, eu falei assim, vem cá, minha igreja batista da Chatuba. Ela falou, por que você está falando isso? Não, porque é a igreja que me batizei, é o meu primeiro amor, você é o meu primeiro amor. Então, muitas vezes a gente quebra situações tensas. Eu lembro, uma vez a Silvia contando do Márcio, que vocês viajavam, né, e a Silvia gostava de dormir até mais tarde, o Márcio de sair de manhã. A gente quebra situações tensas com mudança, nossa mudança de humor. Né? Um outro exemplo, estava conversando com uma pessoa, e ele trabalha numa empresa grande, e eles vendem sementes, isso é uma agrícola. E tinha um cliente, no final do ano, eles precisavam fechar, e precisavam ficar todo mundo até mais tarde. O nome da empresa era o Bom Jesus. Né? Bom Jesus, todo mundo já tenso, querendo sair, ninguém aguentava mais, e tinha um prazo ir para... Aí ele criou o grupo lá, o Bom Jesus que vai nos salvar. Então, assim, só o nome do grupo, não, pessoal, vão lá e tal. Então, às vezes, você criar humor, dar uma outra direção, distensiona, ajuda a gente a resolver conflito. Mas cuidado, porque, dependendo da situação, o humor vai ser visto como desqualificação, desrespeito. E, para finalizar, as duas situações que são ruins, né? É a ruminação. A ruminação é o fato da gente ficar pensando numa coisa e não sair desse tipo de pensamento. O pensamento começa a controlar bem a ideia do boi, né, da vaca, que fica ruminando com o alimento ali. Você fica, às vezes, com um pensamento e não sai, não avança. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E assim por diante. Isso só tende a piorar. Então, a ruminação é a gente ficar lembrando do erro cometido, ficar preso ao passado. A gente imagina que o passado é como se fosse uma fita de vídeo, que a gente pode trazer e refazer esse vídeo. E a gente fica ali, ruminando. Sabe, se fosse diferente, eu faria... Se aquilo acontecesse de novo, eu faria diferente. Por que eu fiz desse jeito, assim por diante? Mas isso não muda o passado. E aí, Paulo aos Filipenses tem um texto, um versículo que eu amo muito, né? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Né? É um esforço que a gente tem que fazer. É intencional. Eu quero esquecer disso. Vem um pensamento do passado, vem aquela coisa que me acusa. Eu vou me esforçar por esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E, muitas vezes, também, o que dificulta a gente resolver conflitos é que a gente evita as emoções. Né? A gente usa o termo, a gente embota as emoções. Então, eu tenho muito medo de ter um conflito, e aí eu vou assimilando aquilo, vou engolindo. Né? Então, eu não reconheço que determinadas emoções precisam ser tratadas, precisam ser encaradas. Né? Determinadas coisas precisam ser ditas. Essa semana, uma pessoa falou uma coisa interessante. Falou assim, Eliseu, eu mandei um cliente, né, para aquele lugar. Né? Sério? É um cliente que me dava muito trabalho, é um cliente que não pagava direito, um cliente que exigia muita coisa. Eu ficava sempre querendo fechar negócio com o cliente. Agora eu falei assim, não, eu não preciso desse cliente. Ele me faz mais sofrer do que ganho concreto. Né? Então, muitas vezes, reconhecer a emoção, aceitar a emoção, ajuda a gente a ter estratégia para encarar e lutar com essas emoções. Tá ok? Acho que a Irene pode fazer a conclusão agora. Bom, a cabeça está fervilhando aí, né, de tantas coisas e ensinamentos práticos para a nossa vida. E nós podemos
fazer essa reflexão, né? Olhar de novo agora no mapa, porque nem todas as estratégias são possíveis para todos os tipos de problema. Então, a gente precisa pedir a sabedoria de Deus para qual estratégia a gente deve usar para resolver um conflito, né? E sempre, sempre pedir a orientação de Deus. Nós deixamos aí várias sugestões de leitura bíblica complementar, sempre buscar na palavra de Deus, e é maravilhoso, né, Silvia? Porque a palavra de Deus ela instrui sobre tudo. E não há outro ensinamento melhor do que a palavra de Deus. Nosso desejo é que Deus nos dê a direção, a orientação, sabedoria, para que possamos ser agentes de bênção, porque as pessoas possam reconhecer, puxa, ali vai uma pessoa diferente na forma de resolver o conflito, né? Que diferença que faz uma pessoa que é sábio na sua fala e que tem a orientação de Deus, que nós possamos ser essas pessoas que levem essa direção. Amém?